A paz do Senhor Jesus, queridos professores. Eu sou tia Mira e agora estou com vocês, com a turma do maternal, gravando a primeira vez. E desta vez estamos gravando a terceira lição deste quarto trimestre. Eu dava aula para a turma do jardim, mas agora estou com essa oportunidade de estar com você, professor, na turma do maternal. Então, a lição de hoje é uma lição muito importante para nós passarmos para as crianças nesses dias difíceis, nesses tempos difíceis. E pelo que vocês estão visualizando aqui, vocês já devem perceber qual é a lição, porque até tia Mira trouxe alguns aparatos referentes à lição, como sugestão para vocês fazerem com a turma do jardim. Então, a terceira lição, que diz o seguinte: Deus sempre está comigo. É verdade, professores, vocês precisam passar isso para as crianças, para que mesmo nas situações de medo, de dificuldade, elas possam ter a certeza que Deus está com elas. Porque nós sabemos que Deus está conosco todo o tempo. Mas as crianças também precisam ser ensinadas a confiar no Senhor nas situações difíceis que lhes sobrevêm no dia a dia, na situação de medo. Primeiramente, sabemos que devemos passar para as crianças a importância de orar. Orar todos os dias, orar pela manhã, orar no momento das refeições, orar quando for dormir. Isso é muito importante nós passarmos para as crianças a importância de orar, mesmo que elas sejam bem pequenas. Mas devemos ensinar elas a serem agradecidas e pedir ao Senhor livramento para que livre-as de todo o mal. Então, tia Mira trouxe aqui uma sugestão que você pode também, professor, fazer para a sua criança, porque a história, ao decorrer da história, nós vamos ver que o anjo deu livramento a Daniel. Então, aqui eu vou deixar para vocês como ensinar, vou deixar lá no PDF, como fazer essa lição, esse anjo. É muito fácil, é muito fácil. E aqui eu coloquei a memorização. Então, estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Salmos 16, verso 8. É muito importante de nós lermos o versículo na palavra de Deus e depois passar para as crianças, que o Senhor sempre está conosco. Então, repetir com ela várias vezes esta lição, de elas entenderem que Deus está com elas. Então, repetir o versículo várias vezes. E pode fazer também como sugestão um anjo pequenininho. É muito fácil fazer essa sugestão aqui. Você pega uma tampa, faz um círculo, qualquer tamanho, um copo, e depois você corta e faz as asas. E ela pode levar o versículo para casa, porque é importante que elas memorizem e também levem para casa, porque criança, elas também evangelizam seus pais. Então, é muito importante que vocês também dêem uma lembrancinha para elas, referente à lição. Então, tia Mira também trouxe aqui alguns animais, que às vezes a gente tem as coisas em casa e nem se liga, nem presta atenção e nem usa. Então, tia Mira foi olhando o que tinha referente à lição, e aí também tinha esse fantochezinho, que é referente à lição. Então, quanto mais coisas vocês levarem para ela visualizar, porque criança, o mundo dela é colorido, ela é lúdica. O que é que prende a atenção da criança? Justamente porque o colorido, a diversidade chama a atenção dela. Então, a história, eu fiz aqui, ó, com uma visual mostrando o leão. E dentro, eu aproveitei para também colocar toda a história. Então, aqui, a importância de orar. Daniel estava orando
Porque quando a gente está orando, sempre tem alguém observando se a gente ora realmente. E principalmente Deus, que observa se a gente ora. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E tinha os homens ali lhe observando. E aí, por inveja, porque não gostavam de Daniel. Porque na realidade, quando a gente ora, Deus se faz presente na vida da gente. A gente precisa mostrar para as crianças a importância de orar. E ali falaram com o rei e ele fez um decreto, porque só podia adorar aquele rei. E Daniel está orando ao Deus do céu. Devemos adorar unicamente ao Deus do céu. É importante passar isso para as crianças. E Daniel foi jogado lá na cova do leão para serem mortos, para ser morto. Daniel estava com medo. Muito importante, professor, é que você passar nesta lição que Daniel teve medo e que o leão é perigoso. Eu já soube de uma professora que ela falou contradizendo que Daniel era corajoso e aí ele foi jogado na cova dos leões. E sabe o que foi que aconteceu? A criança pequena da turma do jardim, a professora fez um passeio e levou para um jardim zoológico e lá estava a criança lá na jaula do leão, querendo se jogar, dizendo para a professora: tia, eu sou corajoso igual Daniel. Imagina o que a professora pensou ali. Então ela pediu sabedoria de Deus e disse assim: espere aí, eu vou com você também. Então temos que ter muito cuidado, porque criança, ela guarda aquilo que o professor ensina. Então, Daniel, ele teve medo, porque os leões são perigosos. Então, nunca passar para as crianças que Daniel era um homem corajoso e não teve medo do leão. Não, ele teve medo sim. Mas Deus enviou quem? Um anjo. Um anjo, e esse anjo, mandado por Deus, foi que guardou e livrou Daniel ali na cova dos leões. E aí, ó, Daniel deixou de orar ali no momento? Não, ele continuava orando, porque ele estava com medo. Ele estava pedindo o socorro de Deus. E ali Deus tirou ele da cova dos leões, porque quando o rei foi ver ali, Daniel não tinha sido tragado pelos leões. Então, temos que ter as palavras certas para dizer para as crianças. Mas eu também tenho aqui uma sugestão. Isso aqui, professor, você pode fazer com um copo de requeijão, ou qualquer copo semelhante a isso, de plástico, e fazer essa lembrancinha para também ser um material lúdico para eles. Como foi que eu fiz isso? Eu furei aqui embaixo, coloquei um palitinho de churrasco, e aí, ó, aqui, quando o Daniel foi jogado na cova dos leões, quem era que estava lá na cova dos leões? O leão. Então, isso aí é bem interessante para as crianças. Pode servir de lembrancinha, você pode colocar outra figura aqui. Eu fiz emborrachado. Então, assim, dando a intenção de o leão estava ali na caverna. Imagina, o leão estava esperando quem? Daniel, quando fosse jogado. Mas Deus não deixou, Deus deu livramento. Então, é muito importante. Então, aqui você cobri de TNT, colei dentro. Então, a sugestão também bem diferente, interessante para você passar. Importante também, professor, é você passar que mesmo nos momentos difíceis que a criança esteja enfrentando, mesmo que ela esteja triste, mesmo que ela esteja com medo, mas Deus está com ela. Ela precisa pedir ajuda de Deus, ela precisa confiar em Deus, independente da situação que a criança estiver vivendo. Porque as crianças, mesmo sendo pequenininhas, mas elas têm medo. E às vezes os medos, os pais não entendem a razão daquele medo. Mas é preciso conversar com as crianças e perguntar a ela: de que você tem medo? Porque Daniel, ele orava a Deus porque ele confiava no Deus que ele servia. Mas no momento que ele recebeu a notícia de que iria ser jogado na cova dos leões, aí é que ele clamava a Deus mesmo. Porque Deus, ele pode nos livrar das situações de perigo. Mas o bom é passar também para as crianças que aqui na terra nós vamos ter situações de medo, de tribulação, de tristeza.
mas que aqui Deus está nos preparando aqui para nos levar para um lugar maravilhoso. É importante, professor, você passar para a criança o plano da salvação. Porque passar para a criança que a nossa vida não termina aqui, não é só aqui. A criança precisa receber Jesus como Salvador, mesmo sendo pequenininha. Às vezes as pessoas não dão importância que as crianças precisem receber Jesus como Salvador, mas crianças já nasceram em pecado. A palavra do Senhor diz que ela nasceu em pecado, mas que precisamos passar para as crianças, que lá no lugar que Deus preparou para nós, lá não tem medo. Lá não tem tristeza, lá não tem morte, lá é só alegria. As crianças precisam saber que mesmo que elas vivam aqui em situação de tristeza, de muitas vezes faltando pão, mas elas têm um lugar que Deus preparou para levar, que lá não tem fome, lá não tem tristeza. Pode ter uma criança, professor, que ela pode ter alguma enfermidade, ser doente ou alguma deficiência, mas ela precisa saber que existe um lugar perfeito para onde nós vamos morar. Precisamos gerar fé no coração das crianças, confiança que Deus preparou um lugar maravilhoso para nós morarmos. Mas também precisamos ensinar as crianças que elas precisam andar em obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência aos seus pais, porque desobediência afasta a criança de Deus e deixa a criança com o coração sujo quando a criança chama palavrão, quando a criança mente, quando a criança bate no coleguinha, porque essa fasezinha pequenininha assim, geralmente eles gostam de bater um no outro, gostam de até às vezes de morder. Então isso, ela precisa saber que o que ela faz dentro da faixa etária dela, ela está pecando, ela está deixando o coração dela sujo e ela está se afastando do Papai do Céu. Mas que coisa maravilhosa que você precisa passar também para a criança. Deus mandou Jesus para nos salvar, para poder resgatar, limpar a gente de todo pecado. Ah, você precisa passar para a criança que se ela está com o coração sujo, por isso que ela está muito triste. Mas Jesus, ele veio para resolver o problema do coraçãozinho sujo da criança. E você precisa passar para isso, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para salvá-la. Porque quando ela passa, ela recebe essa mensagem no seu coração, ela vai querer que Jesus entre no coração. Não perca a oportunidade de convidar as crianças para receber Jesus como Salvador, porque elas são sensíveis à mensagem da palavra de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Muitas vezes o adulto não quer saber de Jesus, não quer receber Jesus como Salvador, mas a criança... Por isso que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais são reis do céu. A criança precisa confiar no Senhor. E você precisa, professor, todas as aulas, passar essa mensagem de salvação. Porque quem foi que salvou Daniel da cova dos leões? Será que foi ele mesmo? Foi não. Foi Deus que enviou o anjo para livrar, porque Deus tem um domínio sobre tudo. Sobre toda a situação. E é importante a gente passar essa mensagem para a criança, professor. E aí, quando ela recebe, pede para Jesus entrar no seu coração, tirar toda a sujeira, ela vai ter o quê? Sabe o quê, criança? Sabe o quê, professor? O perdão dos seus pecados. A criança precisa entender que quando ela bate o pé e não quer obedecer ao papai e à mamãe, quando ela desobedece, quando ela bate no colega, quando ela faz aquela birra, ela está com o coração sujo. Mas Jesus, ele veio para limpar o seu coração. E aí, vai perdoar o seu pecado e você vai se tornar uma criança feliz. A tristeza vai embora e a felicidade vai chegar. Amém, professor? Espero que vocês aproveitem algumas dessas sugestões. Porque as crianças precisam ser alcançadas e elas precisam aprender mais e mais a palavra de Deus e aprender a ter confiança no Senhor. Então, que Deus abençoe, tenha uma aula maravilhosa. E comente, professor, assista, compartilhe, curta e comente, porque isso é muito importante para a continuidade da gravação das nossas aulas. Tá bom, professor? Que Deus abençoe e lhe dê cada dia mais sabedoria para ensinar esses pequeninos que Deus colocou nas tuas mãos. Que Deus abençoe.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.